O guia definitivo do Código Civil Brasileiro está de volta, artigo por artigo. E hoje a gente chega ao primeiro artigo que não é em número romano. Reparou? Artigos 1º a 9º é em número ordinal. Falei número romano, mas é número ordinal. E o artigo 10 traz aí a nossa numeração clássica, né? Primeiro dos artigos que a gente tem. Ainda estamos no primeiro título, primeiro capítulo, primeiro livro do Código sobre as Pessoas, e hoje a gente traz o artigo 10. O artigo 10 complementa o artigo 9º. Então você não entende o 10 se não entender o 9º. O artigo 9º ele fala sobre as hipóteses de averbação. No nosso vídeo anterior do artigo 9º eu falei sobre as hipóteses de registro. Lá no registro eu registro o ato principal. Aqui na averbação é uma tripinha, um algo mais. É o livro pronto, registrado, e eu averbo as minhas anotações do ladinho. Inclusive, antigamente, as averbações eram todas feitas à margem, na lateral. Hoje não funciona assim. A gente tem uma legislação de registros públicos eletrônicos, né, desde a lei do SERP. Então, o mundo mudou muito, mas a lógica ainda é a lógica antiga. Se lá no registro a gente pensava em capacidade e personalidade, aqui na emancipação, aqui nas hipóteses de averbação, eu penso em tudo que não tem a ver com isso, que não tem a ver com capacidade e personalidade. Por exemplo, sentença que decreta a nulidade, anulação do casamento, divórcio, separação judicial e restabelecimento da sociedade conjugal. Tudo que toca ao casamento. Então, a anulação, o meu casamento está viciado por uma hipótese de anulação. A nulidade, o meu casamento está viciado por uma hipótese de nulidade. E a gente vai falar sobre nulidade e anulabilidade lá para frente, daqui uns 100 artigos. O divórcio, daqui uns 1.600 artigos a gente fala sobre ele. A separação, também aqui judicial, que está extinta, não se faz mais separação judicial, mas existem muitas pessoas que estão separadas judicialmente até hoje, e o restabelecimento da sociedade conjugal, que em bom português é voltar com a pessoa que você tinha casado. Não é um recasamento, mas é quase. Tá? Tudo isso está sujeito à averbação. E os atos que envolvem filiação. Por exemplo, o reconhecimento de paternidade. A investigação de paternidade. Eu indiquei agora quem é o meu pai, o juiz mandou registrar, não, averbar. Averbar lá na minha certidão de nascimento o nome do meu pai. Então farei averbações desses atos, sejam eles judiciais, sejam eles extrajudiciais. Hoje a gente tem possibilidade de reconhecimento de filiação extrajudicial, a gente tem a possibilidade de divórcio extrajudicial. Amanhã eu volto com o artigo 11. E o artigo 11 do Código Civil começa a trazer a primeira mudança de bloco temático, digamos assim, que a gente tem aqui no Código. A gente deixa de falar sobre as pessoas e começa a falar sobre os direitos dessas pessoas. Os direitos vinculados à primeira coisa, a personalidade. Os direitos de personalidade. Eu volto amanhã e te espero. Se você ainda não comentou nem compartilhou essa série com alguém, fica a dica, faça isso. E claro, me acompanhe pelas redes sociais. Lá no meu Instagram, eu sempre aplico o direito civil como nunca se viu. Até amanhã.